Muito boa tarde aos presentes aqui no Gabinete de Estudos Aliciponenses. Agradeço o facto de estarem hoje connosco, aqui neste final de tarde, e também a quem nos acompanha via Facebook. Agradeço a vossa presença, embora à distância. Não, nada como estarem aqui. É muito mais interessante e permite a conversas, a outras conversas e reencontrarmos, que é coisa que às vezes vai faltando tempo. O convidado de hoje é o Sr. Professor Dr. Luís Costa e Sousa, que nos vai falar sobre os soldados de Lisboa do Rei Dom Sebastião, que é, à primeira vista, um título muito comprido, mas muito interessante, muito chamativo. Tudo isto se enquadra num projeto de que ele foi o investigador responsável, a par de uma outra colega, a professora Edith Alberto, e que, a partir de fontes a responsável era a colega Edith, ele era corresponsável. A partir de algumas fontes manuscritas, eles conseguiram fazer realmente quase como que uma prosopografia de muitos dos soldados, principalmente saber o sítio local de onde eles eram, e daí fazermos esta conferência, ver quem eram esses tais alfacinhas, esses soldados de Lisboa que foram nas hostes del Rei Dom Sebastião e que muitos deles não tornaram a regressar. Professor, a palavra é sua. Obrigado. Se eu estiver a falar muito baixo, digam, por favor, porque eu falo baixo, mas agora que estou mais surdo, acho que ainda falará um bocadinho mais alto. Então, para quem penso que não está aqui ninguém, portanto ninguém se tem que levar outra ensabordela da Batalha de Alcácer Quibir, que é um tema que eu investigo há uma série de anos. E, portanto, o que é que eu quero fazer seguindo o que disse aqui o Ernesto? O que eu pretendo fazer não é falar propriamente sobre a batalha, mas falar sobre um dos protagonistas, um dos sujeitos da batalha, que é o Exército de Dom Sebastião, e em especial as pessoas que fazem parte do Exército de Dom Sebastião. Mas antes de começar a falar do Dom Sebastião em si, vou só enquadrar um pouco para percebermos, de alguma maneira, o que é que foi esta Batalha de Alcácer Quibir e porque é que ela teve lugar. Portanto, falar aqui um pouco do que é o Mediterrâneo, do que é o Norte de África e do que é que foi a expansão ibérica dos países ibéricos, dos reinos ibéricos no Norte de África. De facto, isto começou, de alguma maneira, com Ceuta, não é? Isto recuou bastante longe, e se formos a ver bem, começa, aliás, com as Canárias, ainda no século XIV, mas, de facto, o grande impulso que havia de expansão é no século XVI, fim do século XV e durante a primeira metade do século XVI. E, portanto, os reinos ibéricos ocupam praticamente o Norte de África todo, até ao Médio Oriente, praticamente até ao Egito. Isto faz, sobretudo, na primeira metade do século, portanto, como eu disse, e Alcácer Quibir insere-se neste esforço, nesta expansão ibérica. Não é propriamente uma campanha isolada, mas, de facto, é uma campanha que se insere em toda esta expansão, no fundo, recuperar o que era o Império Romano no Norte de África. Por outro lado, a própria campanha militar em si também não é uma novidade em si, não é uma novidade per si. Insere-se também nestas campanhas militares ibéricas, em particular das espanholas, e estão aqui alguns números envolvidos nestas campanhas, que é para percebermos que o exército que Dom Sebastião leva para Marrocos segue o que era costume fazer, no fundo, pela coroa espanhola, do qual se destacam as principais exposições, são os Tunes, Argel, e depois Tunes novamente, portanto, Tunes em 34, Argel em 41, Tunes novamente em 1573. Portanto, como se vê, depois de 78 não está tão longe de 73. Isto, enquadrar o que se passou no Norte de África e as razões de Dom Sebastião ir para o Norte de África dava para outra conferência. Portanto, o que me interessa aqui é só situar um pouco estes efetivos, este exército enorme que foi aglomerado aqui em Lisboa e que seguiu depois para Marrocos. Digamos que o exército português que vai para Marrocos é um exército de alguma maneira atípico para Portugal, é um exército enorme. De facto, se tivermos em conta que os principais aglomerados urbanos portugueses andam todos abaixo das 12 mil pessoas, o único aglomerado urbano que sai fora digamos, que distorce a realidade demográfica portuguesa é Lisboa, como sempre, ainda continua a ser. Se nós tivermos isto em conta,
podemos concluir que, de facto, o Exército de Dom Sebastião é a segunda cidade portuguesa do século XVI. Portanto, são mais de 20 mil pessoas que estão para Marrocos. Como veem, o Porto e Évora estão em 12.500 pessoas, o Exército de Dom Sebastião é quase o dobro. Quer dizer, provavelmente seria o dobro ainda mais, porque a par dos combatentes, tínhamos toda uma quantidade de gente não combatente que acompanhava o Exército. E entra aqui, portanto, um conceito muito interessante que nós temos desenvolvido no projeto que o Ernesto falou há pouco, que é o conceito de cidade em movimento. De facto, o Exército de Dom Sebastião é uma cidade em movimento. Não são só militares, não são só armas de guerra, há todo um conjunto de civis, de ofícios, que vamos depois ver um pouco mais adiante que tipo de ofícios é que são, que estão presentes e que, no fundo, são os ofícios que existem em qualquer cidade, no fundo. E outra situação que convém referir é que, de facto, a Batalha de Alcácer Quibir é dos acontecimentos, como todos sabem, mais documentados, melhor documentados da história portuguesa do século XVI. Existe uma quantidade, não falando depois das crónicas, só falando das relações presenciais, temos mais de 20 relações presenciais portuguesas, digamos que são tão multinacionais como o exército que foi para o Norte de África, comandado pelo Dom Sebastião. Portanto, temos relações italianas, se tivermos em conta as gravuras que surgiram, relações alemãs, italianas, espanholas, portuguesas, enfim, toda a diversidade geográfica dos soldados de Dom Sebastião está presente também nas crónicas. E, portanto, estas crónicas, o que é que elas nos dão? Quais são as informações que as crónicas, sobretudo as relações presenciais? Portanto, sabemos que há 2 exércitos, sabemos mais ou menos as formaturas militares dos exércitos. E já agora peço desculpa, enquanto estão a ver, enquanto ele está a apurar os dados, não se esqueçam depois no final de observar esta gravura que está agora presente, ali na vitrina, ao pé da janela, na sua edição original, no livro do Miguel Leitão de Andrade. Bem, é uma coisa interessante também, só voltando um bocadinho à documentação e às relações, e às gravuras e aos testemunhos presenciais da batalha, um dos aspectos interessantes de facto, e é outro aspecto que eu trabalho particularmente não exatamente no Moving City, mas no outro projeto do Rei Militar, é a ligação entre a imagem e o texto. Portanto, a forma de conseguirmos ligar a palavra à imagem, que é tão cara ao Renascimento, é particularmente visível nas descrições da Batalha de Alcácer Quibir e, como o Ernesto diz, esta é a gravura mais conhecida, é uma gravura de um testemunho presencial de um veterano da batalha, do Miguel Leitão de Andrade, um dos que regressou, aliás, e que está nas listas de cativos referenciado, mas não é a única gravura de testemunhos presenciais, há mais testemunhos presenciais que têm mais gravuras, e portanto isto é outro aspecto particularmente importante e interessante, é juntar de facto a palavra escrita com a imagem. Portanto, o que é que nós temos? Do confronto entre os diversos documentos poeiros, gráficos e escritos, temos o desenho para além da situação do exército, que ainda hoje, a localização do campo de batalha ainda hoje está sujeita a debate, digamos assim, mesmo em função dos próprios testemunhos presenciais, não temos a certeza absoluta de onde é que a batalha se deu, mas o que nos dão as fontes, essencialmente, são o desenho inicial do exército, que está vinculado à tratadística e toda a produção teórica sobre a arte da guerra do século XVI, porque o século XVI, de facto, é uma época particularmente importante no que respeita à articulação entre a teoria e a prática. Portanto, a guerra faz-se de prática militar, mas também se faz de teoria, e aqui está um pormenor bastante interessante no que respeita ao vínculo teórico do Exército de Dom Sebastião. O Exército de Dom Sebastião foi planeado, quer dizer, eles não chegavam ao campo de batalha e não formavam os soldados de qualquer maneira. Isto havia um planeamento prévio, um conselho de guerra, etc., que seguia, eventualmente, não eventualmente, mas de um modo geral, os modelos teóricos, como aqui se vê. Do lado esquerdo está a formatura planeada num conselho de guerra em Arzila, do lado direito a formatura militar planeada, do lado esquerdo o modelo que a vincula, que no fundo são os modelos quadrangulares. Isto também se usa na arquitetura, aliás, isto seria outra conferência para fazer a ligação entre a arquitetura e a arte militar, que é particularmente interessante, porque isto são construções arquitetónicas. O campo de batalha renascentista é uma construção arquitetónica também, há várias coisas que passam entre a arquitetura e a guerra,
Esta é uma delas. Portanto, sabemos, de facto, qual era, digamos, o vínculo teórico, sabemos o que estava planeado, sabemos como é que o exército marchou, que está ali do lado esquerdo, a organização de marcha. São tudo formaturas muito arquitetónicas, são teorizáveis, enfim, são todas com eixos de simetria, diagonais, etc. Portanto, a formatura de marcha seria, de acordo com as crónicas, este invertido, que era uma formatura, aliás, muito próxima daquela que se pretendia para a ordem de batalha, porque, de facto, o exército marchava por território hostil e havia que rapidamente converter a ordem de marcha na ordem de batalha. E depois temos também, as crónicas também nos dão com particular detalhe qual seria a formatura final para a ordem de batalha, que não corresponde exatamente à ordem de marcha, mas é vinculado à ordem de marcha, digamos. Aquela linha do meio que se chama a batalha, que é a linha intermédia, aqueles dois esquadrões, aquelas duas unidades militares juntaram-se, fizeram um único, depois protegida pelos carros que levavam a bagagem. Esta é a ordem de batalha também, tal como referida nas crónicas. Digamos que no que diz respeito à estrutura militar do Exército, também no confronto entre as relações presidenciais e a teoria e toda a legislação militar, toda a produção legislativa da época de Dom Sebastião, também conseguimos perceber que o Exército português, eu não gosto de dizer Exército português por falta, é um exército multinacional. O Exército de Dom Sebastião estava organizado nos modelos espanhóis. E o modelo espanhol, digamos que a unidade, se a unidade nuclear é a companhia, que é algo que já vem desde o século XV, o terço é uma criação dos espanhóis da primeira metade do século XVI, à volta de 1534, estabelece, digamos, o modelo canónico, por assim dizer, do terço em espanhol, que depois é passado para português na época de Dom Sebastião em terço. Eles surgem na altura de Dom Sebastião, com particular cuidado e formar e adotados para esta campanha especial, porque é uma campanha que implica um grande volume de soldados. E é este o modelo, digamos, que são 12 companhias, cada companhia dividida por sua vez em 10 esquadras, e portanto esta é uma estrutura organizativa espanhola e adotada pelos portugueses, que em Portugal segue-se o modelo espanhol, também italiano, há uma mistura entre Espanha e Itália, italiano sobretudo a partir do Ducado de Saboia, mas sobretudo o espanhol. E pega-se muito nas ordenanças filipinas de 1568, portanto pouco anteriores às reformas sebásticas, e que depois são reformadas pelo Dom Sebastião, desde que ele sobe ao trono em 68 precisamente, vai reformando as companhias, os efetivos das companhias, vai reativando todo o sistema militar que estava implementado de forma não sistemática, até que finalmente a grande reforma de 1570, aqui está 1572, mas não, ela vai anterior, com o grande diploma de 1570, que são as ordenanças, conhecidas pelas ordenanças sebásticas. Isto, no fundo, pouco mais temos das crónicas que nos deem detalhes sobre o exército de Dom Sebastião. Detalhes preciosíssimos que nós necessitávamos para perceber qual era a verdadeira característica do exército, no que respeita à parte das pessoas que lá estão, que a compõem. Porque o problema que nós temos cá em Portugal é que desapareceram praticamente, ou estão desaparecidos os registros, os arrolamentos dos soldados, como se chamava do livro do rolo, o livro de matrículas, tudo isso é inexistente antes da época filipina. Ao contrário dos espanhóis, sabemos que eles têm tudo extremamente, eles registram tudo, têm uma administração militar absolutamente notável, que tem permitido reconstituir o modelo militar espanhol. Quanto ao português, de facto, é uma impossibilidade, continua a ser uma impossibilidade, porque não temos acesso a estes livros. Eles existiam, há várias referências nas várias crónicas e nas relações presenciais. Constantemente se fala nos livros de matrícula, nos livros de rolo, mas não conhecemos nenhum até hoje. Podem estar nas câmaras municipais, porque estes recrutamentos de soldados eram feitos descentralizados de Lisboa, eram feitos nos municípios, mas nem os de Lisboa temos acesso. Portanto, eles andam perdidos alguns, e portanto, quando numa conferência em que reuni-me com a Edith, e que ela me mostrou a lista dos preços dos cativos, e falava lá nos capitães, o preço para o capitão de companhia, para o cabo de esquadra, para o tambor, para o... Enfim, eu fiquei... foi dar-me conta que finalmente existiam alguns dados que nos pudessem dar alguma pista sobre as características dos soldados, porque de facto é fundamental percebermos quer a experiência dos oficiais em batalha, se há experiência, se não há,
digamos, a parte demográfica ligada às pessoas, de onde é que eles vêm, as idades, onde é que são as incidências de recrutamento, nada disso nós tínhamos noção. E é de facto a partir sobretudo destas listagens que estão aqui referidas, que começamos a ter uma noção, começa a levantar-se a ponta do véu sobre as pessoas do Exército de Sebastião, quem são eles de facto. E portanto, a partir deste projeto que terminou há 2 anos, não foi? O ano passado. Começámos a trabalhar todas estas listagens, que, como veem, têm detalhes fantásticos. O António Freire, de Torres Novas, 36 anos, cativo. Dizem onde é que ele foi cativo, onde é que não foi. Têm depois digamos que há registros mais e menos detalhados, claro, evidentemente. Começámos depois a organizar isto em grandes tabelas, em grandes Excels, com os sítios onde eles estavam, por ordem alfabética, por ordem geográfica, enfim. Vários tipos de tabela. Este é por ordem alfabética, este é por ordem geográfica. Pronto, e como se vê, de facto, consegue-se em determinada altura, eu agora sublinhei aqui este último, começam a cruzar-se informações entre 2 projetos, o projeto militar e este, por exemplo. Este indivíduo que está aqui, este Filipe Rodrigues, faz ali referência, é um alfés, portanto é um homem que carrega a bandeira, pertence a um dos 4/3, como vamos ver a seguir, de soldados deportados portugueses, o 3º de Dom Miguel de Noronha, uma companhia, Diogo Alves Correia. Este Diogo Alves Correia é um indivíduo particularmente importante. Tínhamos estudado este homem no âmbito do rei militar, do projeto rei militar, porque é um tratadista. É um homem que faz um tratado militar, oferece o Duque de Guimarães, e é um tratado militar absolutamente exemplar no panorama escrito da arte militar em português. Portanto, temos aqui já uma ligação de 2 projetos, permite-nos saber quem são estes homens todos. Portanto, só à conta de uma entrada identificamos logo e relacionamos 3 ou 4 pessoas diferentes. Uma vez mais, voltando outra vez um bocadinho atrás, o que é que nós sabemos da organização, do recrutamento dos militares do Dom Sebastião? Sabemos que foram, de facto, em relação, vamos focar-nos apenas nos soldados portugueses, dos terços, portanto, levantados, recrutados a partir das ordenanças svásticas. Sabemos que foram organizados 4 grandes unidades, 4 terços, cada um com cerca de 3.000 soldados, na teoria, na prática não foi o que aconteceu. A única referência que temos a esta organização é por esta fonte da época, que tem várias coisas interessantes, entre as quais esta. Portanto, sabemos que foram 4, sabemos os nomes dos indivíduos que recrutaram, dos oficiais superiores, dos coronéis dos terços, e os locais onde recrutaram. E temos aqui os 4 terços e já a começar a preencherem-se o quadro militar, o quadro hierárquico desses terços. Portanto, o que nos interessa aqui, que vamos falar, se calhar não se está a perceber nada, pois não. Muito pouco. Se eu conseguisse... voltar atrás. Pois, este é o que nos interessa, é o terço do Dom Miguel de Noronha, não, o terço de Diogo Lopes de Sequeira. Sabemos quem é o sargento pelas fontes, que era um sargento castelhano, um bezerro castelhano, e sabemos que este foi o terço que recrutou em Lisboa e o Centeno. Teria 12 companhias, portanto já sabemos quais são alguns dos oficiais, o alfés, que seria o pós-medias, e sabemos sobretudo portanto, isto, digamos, cada terço teria, importa dizer, que teria cada terço, só para vermos a falta de informação que nós temos em relação ao efetivo do Exército. Cada terço teria 12 capitães, 12 sargentos, 12 alfés, 12 tambores e 120 carros de espada. Isto tirando os soldados. Portanto, cada terço tinha 3.000 soldados. Destes 3.000, o oficialato andava perto de 500 homens. Portanto, os capitães, os sargentos não há dúvida, os alfés são os porta-bandeiras, os tambores também não há dúvida, e os cabos de esquadra. Portanto, deste terço só conhecíamos o nome de uma pessoa, destes 48 oficiais. A partir de agora, sabemos de 2. Mas sabemos alguns dos 120 cabos de esquadra, já conhecemos 4. António Alves, António Aguiar, Domingos Gonçalves e o outro não percebo, não sei. Mas já os vamos ver mais adiante. Portanto, a partir daqui, começamos a tratar estes dados em função do seu recrutamento. Em relação aos 4 terços.
Pronto, dos 4/3, importa perceber, começamos a saber quais são os locais de recrutamento, a incidência, digamos, do recrutamento. Isto sempre temos de ter em conta que isto são sempre os regressados do exército que não se questionam. Não são os originais, como é evidente. Portanto, temos aqui aqueles que regressam. E isto relativamente aos locais onde se recrutou, entre Dor e Minho, Trás-os-Montes, Beira, Extremadura, Alentejo e Algarve. Logo à partida, uma coisa muito interessante é que, de facto, vê-se que a Extremadura é o sítio onde eles são mais, de onde regressaram e, eventualmente, o local onde eles foram mais recrutados em maior quantidade. O Alentejo e o Algarve, cada um formaria um terço, portanto, seria lógico esperar que cada um destes locais de recrutamento tivesse a mesma incidência e tivesse uma presença idêntica à da Extremadura, mas também temos que ter em conta e começamos aqui a relacionar o que se passou com a batalha. Digamos que estes 2 terços foram os terços que estavam na retaguarda do exército, foram aqueles que começaram a combater primeiro e os últimos a terminar a batalha. E, portanto, é sabido que, sobretudo nos do Algarve, mas também nos do Alentejo, foram aqueles que tiveram mais incidência e foram os que morreram mais, digamos assim. Portanto, tem alguma lógica que sejam eles que estejam menos representados nos regressados de Alcácer Quibir. Quanto aos da Extremadura, que eram de facto os que estavam na linha do meio e foram os primeiros a renderem-se, por assim dizer, é natural que estejam representados em maior quantidade. E se virmos agora, passado ao gráfico do lado, ao segundo lado, o gráfico exatamente, com os terços em si, com as unidades militares em si, conseguimos confirmar isso, de facto. Os 2 terços, de um lado este é o terço do Alentejo, este é o terço do Algarve. De facto, são os que têm menos representatividade, e o terço do Diogo Lopes de Sequeira e do Vasta Silveira, que eram os que estavam meio que se renderam em primeiro lugar, têm praticamente a mesma incidência. Portanto, há aqui coisas que começam a bater certo com as relações, com o que se sabe da batalha de Alcácer Quibir. É também interessante começarmos a ver e a desmontar neste caso desmontar alguns dos preconceitos e das ideias pré-feitas sobre a batalha. Quando se diz que, de facto, que os soldados eram muito novos ou eram muito velhos, não é verdade, como se vê aqui. Isto a querer, pronto, isto é uma amostragem, não falei da amostragem, estamos a falar à volta de 2000, não chegou a 2000 nomes, penso que não, andou à volta de 1700, 1600 e 1700. Soldados que estavam rigorosamente identificados com a comissão da batalha. Digamos que é uma amostragem curta, como é evidente, mas já tem alguma dimensão, digamos assim. Já se pode considerar uma amostragem com alguma dimensão. Agora, de facto, as idades que são prevalecentes é uma idade perfeitamente, é a idade ideal para o recrutamento, que é entre os 18 e os 25 anos. E se compararmos nos terços, quando temos a identificação dos terços, é essa idade que continua a prevalecer, entre os 18 e os 25 anos. Sim, há soldados muito novos, menos de 16 anos, em todos eles, mas como se vê, é menos de metade do total. E há soldados um pouco mais velhos, que também ainda estão numa idade muito adequada para o recrutamento, entre os 26 e os 35 anos. Os 35 anos, exato. Portanto, como se vê, há aqui algumas coisas que já se começam a desmontar no que respeita à idade das pessoas que foram combater no exército de Dom Sebastião. Vamos agora falar dos nossos soldados de Lisboa. Estes são os resgatados de Lisboa. Portanto, eu fui buscar o sumário do 551, também há outros, agora não lembro qual é o nome, são aqueles 2 mais ou menos na mesma época das 2 descrições de Lisboa, mas o 1551 na edição é particularmente importante porque tem um relatório com os ofícios todos de Lisboa e digamos, a incidência de cada ofício. De facto, aqui está uma coisa que joga com o que as fontes dizem, que com o exército ia muita gente, ia um número enorme de não combatentes, gente desobrigada, como se diz. E, de facto, há uma grande percentagem de gente da corte. Fidalgos, moços de câmara, muitos moços de câmara, é curioso, e as outras, digamos, outra gente de corte, que, pronto, podem ser criados, enfim, cavaleiros, enfim, moços de estribeira, moços de capela, enfim, toda uma série de pessoas que juntámos numa mesma unidade.
Mas quando se vê, há uma grande incidência de gente, da tal gente desobrigada. Contudo, nos ofícios há ofícios particularmente interessantes. Isto é para não saber, de facto. Temos aqui os armários, temos uma grande porcentagem de armários. Temos uma grande porcentagem de sapateiros, curiosamente. Temos estes aqui ferreiros, também temos os ferreiros, não é uma porcentagem tão grande. Digamos que os grandes, dos ofícios mecânicos, digamos que a grande prevalência dos sapateiros confirma a realidade de Lisboa, no fundo. E o sapateiro é uma pessoa particularmente importante nos exércitos, porque há uma arma que é o arcabuz, que é preciso alguma destreza, alguma destreza e digamos, experiência manual, nomeadamente porque são armas que utilizam uma mecha. Portanto, há ali um encaixe, em pôr a bala, carregar na bala, em trançar a mecha. Portanto, o ofício mecânico do sapateiro e do alfaiate são ofícios particularmente dotados para os arcabuzeiros, que são uma parte substancial dos soldados. Portanto, mas o que é muito interessante é que, de facto, a incidência grande, o ofício mecânico, vão para a batalha sem qualquer margem para dúvidas. Portanto, os sapateiros, exatamente. Armeiros e barbeiros. Os barbeiros são muito importantes, porque o barbeiro é quase que é o soldado que presta os primeiros socorros no campo de batalha. O próprio, na orgânica do terço das companhias, aliás, existe um barbeiro. E, portanto, é natural. Aqui está uma confirmação de que existia um quadro, digamos, associado à tal hierarquia militar de prestação de cuidados de saúde nas companhias, nos terços, portanto. Dos armeiros é naturalíssimo, não é? A gente trata das armas, não é? Os sapateiros, sim. Depois temos aqui estes, que eu estava a ver se consegui perceber. Estes aqui segundos. Temos os ourivos, temos estes, que são os alfaiates, claro. São os alfaiates. Também temos gente do mar. Portanto, isto é muito curioso, porque os ofícios de Lisboa estão representados em termos proporcionais, embora não com a mesma quantidade, porque só sapateiros de Lisboa, acho que são quase 2.000 sapateiros. E aqui, evidentemente, que comparar com o número de ofícios de Lisboa, são muito menos. Eu tive que fazer aqui uma proporção, por exemplo, em relação aos ferreiros, é uma proporção muito inferior, mas o ferreiro, lá está, não será uma função tão necessária quanto isso. Já o carpinteiro, sim, já sobe mais um bocadinho novamente, porque há uma série de trabalhos de carpintaria, nomeadamente há uma função que eu fiquei a saber que existia, o carpinteiro de arraial. Portanto, são indivíduos que estão vocacionados para fazer a construção das paliçadas, dos abrigos dos soldados, eventualmente, da proteção das trincheiras, enfim, portanto, é uma série de... E outros que eu fiquei espantado foi com os ourivos. Portanto, que é uma percentagem relativamente elevada em relação às de Lisboa, de ourivos. Mas lá está, são pessoas que têm alguma destreza manual e que, portanto, não é de admirar que tenham que entrar, de facto, no exército. E, por fim, não estou muito em cima Estamos lá. Ora bem, por fim, isto é uma lista que, embora muito curta, só para vos dar uma pequena ideia, porque decidi, para vir para a conferência, fazer esta lista, que são os indivíduos que estão na lista identificados inequivocamente como soldados. Porque nem todos estão identificados como soldados, aliás, a grande maioria perceber que nós que são soldados não estão identificados como soldados. Aqui sim. Portanto, foi só para vocês, para terem aqui uma ideia um pouco dos sítios onde eles estão, a comparação entre Lisboa e o termo de Lisboa e o resto das regiões do país, do reino, representadas e ditos como sendo soldados. Eu também retirei uns que não tinham qualquer espécie de indicação e que não nos davam a oportunidade de falar sobre eles. E, portanto, daqui, à partida, é uma coisa extremamente... Pronto, identificam-se logo uma série de oficiais. Pronto. O tal sargento Mora, o alferes Cosme Dias, o tambor, é muito interessante, estão vários tambores identificados. Eu coloquei-os aqui só por uma questão de curiosidade, pronto, porque não temos praticamente mais nenhuma referência dos tambores, além de um era de tomar, que tem a nossa terra. E por sinal, renegou, ficou lá. Mas, portanto, é curioso porque temos logo, à partida, dentro dos soldados, temos logo, eles jogam, entram
na malha das idades dos próprios terços. Portanto, cá estão os 18 e os 25 anos. De facto, por muito poucos que sejam, temos de facto esta gente toda, tirando o Jorge Quinteiro, que era um indivíduo de Tanger, e a partir em Tanger sabe-se que existiram vários soldados que vieram das praças marroquinas, que foram, digamos, substituíram soldados que não eram veteranos, trocaram, digamos, na guarnição das praças marroquinas, ficaram alguns dos recrutados que vinham de Portugal, e vieram os soldados veteranos para o exército de Dom Sebastião. Eles eram normalmente designados os soldados velhos, porque de facto são soldados com experiência militar, estão há vários anos em Marrocos. Portanto, aqui de facto não é por qualquer razão que surge o Jorge Quinteiro de Tanger e que tem 32 anos e que sai da escala de idades dos 18 entre os 18 e os 25 anos. Portanto, este aqui também é interessante, o Gaspar Rodrigues, 17 anos de Torres Vedras. Eu penso que houve, de facto, quando as fontes relatam que se recrutaram pessoas ou muito novas ou muito velhas, porque de facto quem podia salvar-se de ser recrutado, pagava aos arreguladores de homens, deve ter sucedido, muito provavelmente sucedeu isso, e muito provavelmente sucedeu sobretudo em Lisboa. E porquê? Porque existia um terço que era para ser constituído pelos homiciados e que foi desmembrado, porque a dada altura entendeu-se que não seria a melhor ideia levar antigos prisioneiros para a guerra, que não, ao contrário do que se faz hoje em dia. Ao contrário do que outros se faz, não é? Havia um certo conceito de moralidade, entendia-se que aquela gente não ia fazer um bom papel no campo de batalha, provavelmente. E, portanto, desmembrou-se o terço, e então ele foi desmembrado na zona de Lisboa, e, portanto, muito provavelmente houve uma reincidência de recrutamento, e aí sim devem ter existido bastantes situações pouco claras no recrutamento, e talvez não seja por qualquer razão que quer este Gaspar Rodrigues, vem de Torres Vedras, de 17 anos, quer este soldado Pedro Lopes, de 15 anos, vem de Setúbal, porque há muita gente de Setúbal que também é incorporada em Lisboa. E, portanto, é interessante ver, logo a partir disso, ver que, de facto, uma situação interessante que é quando as companhias, portanto, cada das 12 companhias dos terços, era, digamos, recrutada, era organizada, descentralizada, como vos disse. Portanto, imaginem, Lisboa tinha, à partida, na grande Lisboa, tinha 30 e tal companhias, cada uma correspondendo a uma freguesia. Nos termos, por exemplo, cada companhia, imagine-se, havia uma companhia, por exemplo, em Torres Vedras, havia uma companhia organizada em Torres Vedras e no termo de Torres Vedras. Os soldados eram recrutados e todo o oficialato dessa companhia era da zona de Torres Vedras. Aqui chegamos à conclusão que não é bem assim. Isto é, há muitos oficiais que estão em Lisboa que vêm de outros sítios de Portugal, do Reino. Muito provavelmente eram gente da confiança dos coroneiros dos terços, o que faz todo o sentido. Cada coronel depois organiza o seu terço com base na gente de confiança que tem. E esta é talvez uma das razões porque este Diogo Alves Correia, este capitão Alves Correia, é um indivíduo que vem de Guimarães e que depois é incorporado no terço de Lisboa como oficial, como capitão de companhia. E acontece com outras situações também no terço do Algarve, o sargento-mor do terço do Algarve, que deveria ser alguém de confiança, tinha que ser alguém de confiança do coronel do Algarve, que o coronel do Algarve era o Francisco Tábara, que era reposteiro-mor do rei Dom Sebastião. Portanto, ele vai buscar alguém da sua confiança, supõe-se, e que vem do Alentejo, daquela cidade da costa do Alentejo, como é que se chama? Vamos correr, Batista, está aqui. Vem de Sines, que é de Sines. Por acaso não está aqui, uma coisa aqui. Portanto, digamos que o oficial de confiança do Francisco Tábara, que vai ser o coronel do terço do Algarve, é um indivíduo, o sargento-mor é um indivíduo de Silves. Exatamente. Há várias situações muito curiosas que também vamos encontrar no Exército. Há um que se identifica como cozinheiro de Dom Sebastião, um indivíduo. Há outros que se identificam como cirurgiões, também. Há um cirurgião ou dois. Há um cirurgião do Aveiro. Há um que é o espanhol, que é o cirurgião de Dom Sebastião, que é
O Guevara, exatamente. Portanto, há pelo menos 2 que estão identificados, portanto, o que mostra que o exército de Constituição estava organizado como os exércitos espanhóis. Os exércitos espanhóis tinham, de facto, um corpo de gente ligada à saúde, e o exército de Constituição não sai da norma. Existe uma série de engenheiros militares, portanto, há pelo menos 5 engenheiros militares, um deles é da família dos Farias da arquiteta Hélia. Mas existem mais outros, existe o Terza, que é outro muito conhecido, mas existem mais outros 3, e sempre de famílias. Existe a família dos, portanto, era que eu agora estava a faltar o nome deles, não me lembro. Pronto, é pai e filho, que ficam lá os dois. São dois, um estava identificado nas crónicas e conseguimos identificá-los aqui também, através, não, por acaso não, os engenheiros militares não os identificamos, estão todos fora. Mas pronto, há 5 engenheiros militares que também, porque os engenheiros militares, digamos, tratavam dos cercos, dos acampamentos, dos cercos, e muitas vezes da própria construção da formatura dos exércitos, também muitas vezes estariam ligados, fazia parte das atribuições dos engenheiros. E, portanto, não tenho muito mais coisas a dizer. Cá estou ali o Carlos Couto, depois temos vários, cá está o Barbeiro, exatamente. Está aqui, pronto. Sujeitou os nomes de Sines, pronto. E, curiosamente, era um moço de Câmara de Rei, lá está. Estes indivíduos, portanto, o indivíduo é de Sines, é natural de Sines, mas, pronto, ele tem o cargo de moço de Câmara do Rei, portanto, tem toda a lógica que seja incorporado no terço daquele que era, ao fim e ao cabo, o reposteiro do rei, não é? O Francisco Távora. E pronto, no fundo é isto que eu tinha para vos dizer. Digamos que isto é, como vos digo, é a ponta do véu que se está a levantar. Há outra situação interessante, são os casados. É algo que está também, que sai um bocadinho daquilo que se diz em relação aos soldados de Dom Sebastião. Digamos que a maioria não é casada, mas implica, digamos, gente casada implica que já são pessoas com alguma experiência, alguma idade. Portanto, como se um casado de 25 anos, os outros casados, aqui não temos a idade, mas eles andam, normalmente os casados andam à volta de 25, dos 35 anos, andam por aí. Portanto, é natural que tenham uma certa incidência, digamos, 5 casados, no caso dos terços de Lisboa, são 5 casados para 7 solteiros. No caso do resto do país, 6 casados para 15 solteiros. Portanto, é uma proporção mais ou menos constante, um bocadinho menos desmontada. E o que implica que, de facto, não estão só crianças, não está só gente muito nova no exército de Dom Sebastião. Está gente com alguma experiência, com gente ligada aos ofícios mecânicos, normalmente, não é? Também, como se vê aqui. Também temos aqui o carpinteiro, temos aqui o ferreiro, o almocreve, é importantíssimo o almocreve para conduzir os carros. Também temos almocreves. E os homens do mar, não é? Também temos aqui gente do mar. E pronto, e é isto que eu queria vos dizer. Qualquer coisa que queiram perguntar, estou à disposição. Porque há de haver muitas dúvidas, não é? Diz-me uma coisa que eu não percebi. Podes voltar para o slide que tinha o desenho do exército? Sim. Onde está? Aqui. A bagagem está no meio. A bagagem depende. Normalmente está no meio. Mas a bagagem aqui eram os carros com a roupa, com a comida, com Por exemplo, as mulheres, as crianças. Quando eles caminham, normalmente estão no meio. Os carros não. Os carros podem. Mas Normalmente quando andam. caminham ou quando estão em batalha? Depende. Vamos aqui à ordem de batalha. Quando eles caminham, estão no meio. Eventualmente, há muitas situações em que a bagagem também faz proteção lateral aos exércitos. Portanto, lateralmente. Neste caso, é o que dizem as fontes, eles vão todos no meio, juntamente com os tais não combatentes. Estão todos aqui no meio. Em batalha, ao contrário, a bagagem, os carros,
Aliás, nos acampamentos também, os carros fazem proteção do exército. Neste caso, como eles, pronto, não se percebe muito bem porque é que eles só, digamos que eles terem junto estes dois esquadrões, portanto, os terços são uma coisa, depois os esquadrões são outras, são, digamos, a forma como os terços se organizam em batalha. A ideia, penso que seria fazer a ordem de batalha conforme estava planeada, portanto, era este quadrado geral. Por qualquer razão, ou porque a batalha começou primeiro, eles só chegaram a juntar estes dois esquadrões, e cá estão eles. E como isto fez aqui uma grande praça, não é? Eles depois decidiram proteger a praça com os carros todos. Isto é o que dizem as fontes mais criativas, digamos assim. E as pessoas ficaram onde podiam, não é? Ficaram aqui no meio, ficaram aqui neste sítio. São os locais onde quando as fontes indicam que os não combatentes se colocaram. Os não combatentes, o gado, porque também ia gado com o exército também. Portanto, eles colocaram-se todos nestes sítios. Aliás, depois aquilo foi bastante nocivo. Foi nocivo para o desenvolvimento da batalha. Pois, conforme a batalha se desenrolou, com as retiradas sucessivas, acabaram por desmontar toda esta organização ordenada do exército, não é? Eles fugirem para um lado, caírem para cima dos carros, caírem para cima dos outros, enfim. Tudo isto contribuiu para que se desorganizasse muito rapidamente esta ordem do exército. Mas sim. E qual seria a área? A área é uma coisa absolutamente fantástica. Isto, pelas minhas contas, a frente do exército que eles depois têm devia ter à volta de uns 500 metros, pelo menos. E a profundidade, à volta de uns 8, podia ir aos 800. Portanto, o que quer dizer que o exército sábida, portanto, do sultão, tinha pelo menos o dobro, portanto, entre 1 km e 1,5 km. E no meio estariam então as bagagens? Exatamente. Portanto, vocês estão a ver um campo de batalha desta dimensão, uma coisa inacreditável. Só ir lá ao local e perceber como é que isto se implanta no território. O que tem depois uma coisa engraçada é que depois vê-se tudo. Isto é, tirando os fumos, dos disparos, essa coisa toda do início, a partir do final da batalha em que o fumo se dissipa, o campo de batalha é visível para toda a gente, digamos assim. Aquele 1 km por outros quilómetros, portanto, quilómetros quadrados. Uma coisa descomunal por um lado, mas por outro lado muito próxima também. Como o capitão Haddock dizia, é muito grande, muito simples, muito complicado, muito grande, muito pequeno ao mesmo tempo. Os cavalos, quando tinhas ali que foram cerca de 2.000 cavalos, os cavalos, as vacas, os bois, as galinhas... Quando eu digo cavalos são cavalaria. É cavalaria, portanto, militar. Pode não ter cavalo? Pode não ter bula? Não, agora, quando falamos em burros e vacas, burros, isso pelas minhas contas, pelo número de animais para cada carro, dependendo também da função do carro, os carros da artilharia levam mais do que os carros, por exemplo, levam as pipas da água, porque isto está tudo discriminado. As crónicas são extremamente detalhadas em certas coisas. Eles dizem que são 500 carros de bois, e dizem o que é que leva cada carro. Uma coisa extraordinária. Não sei quantos levam pipas, outros levam os cofres, outros levam não sei o quê, levam o bagagem, outros levam os picos, levam as armas sobressalentes, é muito interessante. Mas, portanto, à volta, o gado necessário para puxar estes 500 carros à volta de 2.000 bois. E saíram de Lisboa e do Algarve? Sobretudo do Algarve. Os carros foram todos concentrados no Algarve, juntamente com o terço do Algarve. E pronto, isto dá para outra conferência, claro. Há várias situações, como é que eu ia dizer, há vários como é que estamos a falar a palavra? Conceitos, lugares comuns que se dizem de Alcácer Quibir, que o rei demorou muito tempo em Erzíla, porque nunca mais saía, porque queria andar nas canas. Não havia. Esta logística. Exatamente, esta logística, e quando digo a logística do século XVI não é a mesma que de hoje em dia. Quando eu falo em logística, é mais no alojamento. Mas pronto, na logística em termos de abastecimentos do exército. Digamos que foi muito difícil vender os carros, 500 carros não era coisa fácil. Eles vendiam todos no hotel. Ainda hoje não é, e foi muito difícil carregá-los, não havia, mesmo com a quantidade de barcos que existiam, e as estimativas da frota andam entre 500 a 700 barcos, chegam aos 900, que é uma coisa perfeitamente descomunal, a frota. Não foi suficiente para levar os carros todos e os animais de carga. E, portanto, o exército, a frota sai de Lisboa, vai ancorar a Lagos, não conseguem carregar, embarcam o terço do Algarve, não conseguem embarcar os carros, vão para Cádiz,
ainda esperam mais uma semana em Cádiz, ainda não chegaram, não foi suficiente, dirigem-se para Marrocos e depois estão em Marrocos cerca de 3 semanas até chegarem os carros. Porque quando chegam os carros e os animais, só esperam um dia para se porem em marcha. Foi para os animais recuperarem da viagem. O exército arranca logo no dia seguinte, praticamente, ou no dia, não tenho bem certeza se é no dia seguinte, se é no 2 dias depois. Arranca logo para o Chacabique. Portanto, o rei não está nada à espera, a contar as moscas, não está à espera que cheguem os carros. Porque o que é que acontece? A operação militar, digamos, fez a expedição de 1578 como objetivo oficial, conquistar um porto que era o Porto de Laranjas, que era um porto de curvas e costados. Esse era o objetivo oficial e que juntaria a colaboração dos espanhóis. Os espanhóis deveriam fornecer uma frota de galés, que era fundamental nos ataques, nos desembarques anfíbios, era fundamental ter galés para apoiar o desembarque. Os portugueses nós não tínhamos frotas de galés. Os galés são navios do Mediterrâneo. E, como sabem, em Portugal não funciona propriamente, a área de intervenção não é propriamente do Mediterrâneo, é mais para o Atlântico. Os nossos navios são oceânicos. Apesar de o nosso Sebastião ter construído 5 grandes galés, não era suficiente para apoiar o desembarque. Então, os espanhóis deveriam ter contribuído com 50 galés. E isso não se verificou. E, portanto, logo à partida, o desembarque ficou comprometido. E, portanto, a aproximação a Larache foi logo à partida, teve que ser feita por terra. Porque não havia navios indicados para fazer um desembarque, para apoiar um desembarque. Sobretudo sob um objetivo defendido, não é? Extremamente defendido, porque Larache nessa altura já estava defendido. E, portanto, isto era por causa estava a dizer isto, porque... Por causa do levar portanto, e os carros. Exatamente, portanto, como vê, portanto, era difícil esta logística de transportar um exército de 20 mil, uma cidade de 20 mil pessoas para o outro lado do estreito, não é brincadeira, não é? Aliás, os espanhóis sentiram as mesmas dificuldades, exatamente, em Argel e em Tunes. De facto, conquistaram em Argel, foi um desastre completo. Aliás, muito mais grave, em certa medida, não fosse o Carlos V não ter morrido como o Dom Sebastião morreu, poderia ter sido um desastre equivalente ao de Alcácer Quibir, porque em Argel os espanhóis desembarcam perto da cidade de Argel, acampam a cercar a cidade e, de repente, isto foi em setembro, o Carlos V tinha, os conselheiros diziam que era contraindicado, não era indicado fazer a campanha em setembro, porque há o siroco que se levanta, e foi exatamente o que aconteceu. Levantou-se uma tempestade que arrasou o acampamento espanhol e o Carlos V teve para morrer. Teve para ser apanhado pelos muçulmanos. Desembarcaram, foi um desastre completo. O Argel foi um desastre do calibre de Alcácer Quibir. É preciso que se note, porque o exército, aliás, se viram precisamente nos efetivos militares, os efetivos de Argel são praticamente idênticos aos de... Aliás, todas as expedições, digamos que isto é um modus operandi dos grandes ibéricos. Portanto, todos 26 mil homens a pé, mais os 2 mil cavalos, portanto 28 mil. Anda à volta dos Alcácer Quibir, um bocadinho mais, talvez. Os de Argel está muito perto também. Pronto, aqui já são 20 mil mais um, é praticamente o efetivo de Alcácer Quibir, de Argel. E perdeu-se todo. Portanto, isto foi um desastre absolutamente descomunal. E o outro desastre que não se fala é o de Tunes. Portanto, o Tunes, no 1573, a Espanha reconquista Tunes. Portanto, Tunes está, como sabem, na atual Tunísia, não é? 27 mil soldados a pé, não se sabe quantos é que foram a cavalo, desapareceu tudo. Porque no ano seguinte, eles conquistam em 73, em 74 os otomanos fazem uma grande expedição do calibre da Vilpanto e reconquistam Tunis e os espanhóis perdem-se todos. Fica lá tudo. O Península Ibérica são desastres sucessivos no Norte de África, a par de algumas expedições bem-sucedidas, como por exemplo a da Zamora. Por acaso eu não tenho aqui a expedição da Zamora, que é pena, mas o efetivo da Zamora em 1513 e do Alcácer Quibir praticamente igual também. São 20 e tal mil soldados, mais 2 mil e tal cavaleiros, praticamente a mesma coisa. Portanto, isto são os efetivos que se entende serem absolutamente fundamentais para conquistar, fazer o tipo de operação militar que era comum que a Península Ibérica fazia, os grandes ibéricos fazer, conquista de portos de mar. Perceber? Para selar, no fundo, selar as costas, não é? O objetivo de Dom Manuel Confessado era esse, aliás, o Jorge Correia, no livro dele,
da implantação da cidade portuguesa em Marrocos, tem precisamente essa avaliação do que foi o plano de Dom Manuel, que era selar todos os rios ao interior, ao interlândia marroquino, e, portanto, impedi-los, torná-los um reino interior, não é? E falhou por pouco. Ficaram 2 rios por selar, não é? Os rios de cá de cima, não é o segundo, mas é o Rio de Lares, precisamente, e o de Graciosa e o de Mamora. Foram os 2 que não ficaram por selar. Mas em relação ao que a Elia estava a dizer, é que depois tanto Argel como Tunis são cidades portuárias. Pois ainda não houve o problema do transporte de argila para o Alcácer Quibir. E aí são fundamentais os arquitetos e os engenheiros, para construir pontes e etc., para ser tudo transportado até ao campo de Alcácer Quibir. Para ver isso são o quê? 60, 80 quilómetros? São 70 quilómetros. Acho que é preciso ver. Quer dizer, é um feito notável. Para já, o caminho entre Argila, eles saem de Argila, mesmo cá no norte, Alcácer Quibir. Falar do itinerário do exército era outra coisa fantástica, porque também se diz que os portugueses não se tinha conhecimento do caminho. Não, o caminho era mais que conhecido. Aquilo são 2 grandes pistas romanas que existem, desde a época romana. Não são vias, são pistas, mas não são pavimentadas. E digamos que é a pista do... É pena não ter aqui o mapa, mas vê-se mais ou menos aqui. Digamos que é a pista... Não sei o que é. É a pista de costa, que vai de Tanger, de Atinges até Lixos, que é Lixos romana, que é ao pé de Laraches. Portanto, há uma pista romana que desce a costa, muito próxima da costa, e há uma pista pelo interior, que vai também de Tanger, mas para Alcácer Quibir, que é o Pico Novo, que é a cidade romana, Alcácer Quibir. Ao Pico Novo, portanto, até o nome marroquino é parecido com o romano. Portanto, são 2 pistas conhecidas, que os portugueses, no fundo, estão lá há mais de 100 anos, não é? Já conhecem tudo de trás para a frente, é por onde se fazem os raids, os ataques, os pequenos ataques de tomada de gado, de raids às outras cidades marroquinas, e portanto são pistas conhecidas. E o Dom Sebastião toma a pista do interior, a que liga Tanger. Ele faz ali um desvio de argila para apanhar a pista, que se dá mais ou menos no sentido de que eles têm um megalito de pré-romano, que é o megalito de Lesura, se não me engano. Apanham sensivelmente ali no megalito e depois desce a pista até Alcácer Quibir. É aquela via que ele apanha. E, portanto, mas é notável que são caminhos muito complicados, sobretudo da costa, é muito acidentado. E é notável que o exército tenha chegado a impacto sem qualquer problema, aquele exército daquele tamanho. Foi uma semana de marcha, a fazer acampamentos pelo caminho, e o exército chega praticamente inteiro. Teve gente adoeceu, claro, alguns fugiram, eventualmente, mas chega intacto ao local onde se deu a batalha. Que só isso é um feito notável. Não é? E para terem uma noção do que são os arquitetos, são de facto muitas vezes os arquitetos que fazem os acampamentos. Quando foi a expedição, a invasão de Portugal de 1580, há vários engenheiros e arquitetos militares que seguem com o exército espanhol de invasão. Um deles é o Antonelli, e é o Antonelli que constrói os acampamentos, e é interessantíssimo que temos o desenho do acampamento militar espanhol antes da invasão, onde se está a concentrar o acampamento, o exército espanhol, e é uma cidade com arruamentos, com mercados, com igrejas, com tudo. É uma cidade provisória, mas é uma cidade. E é depois ele que desenha as formaturas militares de parada. É muito interessante. Então, voltando planeamento, da organização, o que é que de facto correu mal? Foi o tempo? Foi a temperatura? Foi... Boa pergunta. Isso é o que eu penso, é o que poderá só o conhecimento da hierarquia dos oficiais do Exército é que nos pode dar uma explicação cabal sobre o que se passou. A minha perspectiva é que há aqui a época de Dom Sebastião é uma época de sistematização da forma de combater os espanhóis. Portanto, os portugueses não tinham necessidade durante quase 70 anos, entre Zamor praticamente, entre o fim do reinado de Dom Manuel e a época sebástica, portanto, o reinado de Dom João III, não há uma grande necessidade de batalhas campais, não há necessidade de mobilizar grandes efetivos. E, portanto, dá a ideia que se perde um pouco o hábito de organizar exércitos assim. Não sei se pode dizer isso, mas porque há muitos oficiais, há muitos portugueses que vão combater com os espanhóis na Europa. Portanto, há muita gente experimentada que vem de lá. Mas nota-se entre os oficiais que há oficiais que têm, sobretudo, a escola militar do Norte de África, que não movimenta grandes quantidades de soldados,
E há outros oficiais que vêm da Europa, que são, desde recrutados pelo Sebastião, até alguns portugueses que voltam para cá, que têm experiência da guerra europeia. E, portanto, dá a ideia que também há ali qualquer desarticulação. Mas, por outro lado, também há situações fortuitas, porque todas as relações da batalha são unânimes em dizer como é que a batalha se perdeu, que foi precisamente um desses oficiais experiente da guerra em Marrocos, que não está habituado a movimentar grandes massas de tropas, portanto, eles estão habituados a fazer ataques e a não se deixar cercar e, portanto, a retirar logo. E, precisamente, na primeira grande investida do exército português, do exército de Sebastião, o ataque é parado ali numa altura crítica em que o oficial, o coronel do terço, é morto, é atingido, e digamos, o lugar-tenente dele vai ajudá-lo em vez de continuar a insistir no ataque até ao fim. Não é? Portanto, dá a ideia que há ali uma perda de sangue frio. Falta de documento. Mas, pronto, lá está. Pelo que eu tenho estado a ver, por alguns dados já que têm surgido em função das listas da elite, há vários oficiais com experiência na guerra europeia. Portanto, os oficiais não são assim tão pouco experimentados. Agora, não sei, por exemplo, é importante saber a experiência dos cabos de esquadra, que são, digamos, aqueles que são oficiais que têm a seu cargo à volta de 10 soldados. Portanto, é importante saber qual é a experiência desta gente. Importa saber qual é a experiência da gente do Algarve também. Pronto, ainda há muitos, digamos que há muitas interrogações, não é? E se pudermos, com toda a certeza, identificar a altura em que a batalha se perdeu, as razões em si já são mais difíceis de identificar. Mas isso é sem darmos no mérito. Exato. Mas também há o mérito do outro lado. Exato. Claro. Eu estou a esquecer porque estou muito focado no exército de São Sebastião. Vamos lá ver o que está aqui em causa. Pronto. Estava outra conferência, que são os modelos militares em causa. Isto são os dois grandes modelos militares do século XVI. É o modelo militar espanhol e o modelo militar otomano. O modelo militar otomano é superior muitas vezes ao europeu. O europeu não é superior ao otomano, nem sempre o otomano é superior. Estão equivalentes, embora sejam completamente diferentes. Porque o exército marroquino, o exército sábida, segue de perto o modelo otomano. E para além de seguir de perto o modelo otomano, eles têm décadas... Diga? Qual era o efetivo? O efetivo, no mínimo, à volta de 50 mil. E também é uma boa explicação. Quase mais de 50%. Sim. Não, mas isso para os portugueses... Portugal havia outro exército. Diz. Havia outro exército. Diz. Portugal tinha... Lá Portugal eram dois. Era o exército dos combatentes e o combatente. Não, do outro tínhamos também. Mas era curtinho. Pois, o exército estava do lado do Dom Sebastião. Exatamente, porque o exército de Dom Sebastião é multinacional, tal como o exército marroquino é multinacional também. Sim. Tem os elfos, tem as zonas todas daquelas, os provenientes de todas aquelas zonas de Marrocos que se identificam no geral, os gazulos, os azulados, as zonas dali ao pé da Argel, as zonas de Cabo Sul, de Marrocos, e as zonas do norte de Marrocos, de facto. Mas pronto, é o mérito do exército marroquino é mais que evidente, não é? Tanto que é um exército que consegue vencer sem comandante. O xerife morre logo no início da batalha, pouco depois da batalha, e o exército ainda assim consegue vencer. Portanto, é uma coisa absolutamente extraordinária. E de facto eles têm anos de tirocínio militar, todas aquelas tropas. Para além de que tinha uma grande componente de antigos soldados europeus que eram convertidos ao Islão e que faziam parte do núcleo, tal como os otomanos, do núcleo duro do exército, e que era um núcleo de tropas permanentes. Digamos, o exército sádita tem tropas permanentes, tal e qual como o otomano. Que eles chamam de Matzania, os otomanos são os janízaros, eles têm uma série de soldados que estão habituados à guerra, que fazem guerra todo o ano, e depois ainda para mais. Esta campanha militar também surge no contexto de uma guerra civil que tinha tido duas grandes batalhas antes desta, e portanto aquelas tropas marroquinas são tropas já muito experimentadas, não é? Ao contrário de muitas tropas portuguesas que não eram experimentadas. Faltou isso. Isso era outra conferência diferentíssima. Nós fizemos uma muito gira há uns tempos em Lagos, precisamente sobre o exército marroquino só. Podes voltar ao último, só para uma coisa breve.
Era só uma sugestão que se calhar seria interessante tu falares, por causa dos sítios. A batalha foi em Alcácer Quibir, mas depois os soldados vão ser apanhados, resgatados naqueles sítios todos. Exato. Bem, eu vou colocar não é bem uma questão, tudo isto, para além de um exército, implica também uma logística que não faz parte do exército e que depois implica levar para Marrocos e tudo isso também vai complicar a ação e o resultado, ou seja, vai levar ao resultado que levou. não necessariamente. E isso também é importante estudar e perceber em que medida é que essa outra logística teve uma implicação negativa no resultado. Ou seja, implicou aquele resultado. Não necessariamente. Porque, digamos que hoje em dia já se faz algumas estimativas sobre a composição, por isso é que se chama, eu não esqueci de focar aqui num aspecto fundamental. Estamos só a falar dos combatentes, mas o exército tem vários tipos de não combatentes. Tem as tais pessoas, tais gente de corte, que muito provavelmente muitos deles combatem também, muitos deles não combaterão, por serem pajens ou gente sem idade, sem experiência, enfim, e que ficam juntamente com os não combatentes. Mas tem outros que, não sendo combatentes, são imprescindíveis ao exército, que são os gastadores, por exemplo. São aqueles que chamaríamos de engenharia militar. Portanto, são as pessoas que tratam de fazer as fortificações, tratam de fazer os cercos, tratam de fazer os acampamentos. Portanto, são digamos que não são acréscimos ao exército, mas sim parte fundamental do exército. E mesmo os civis, digamos, os não combatentes, aqui não se fala em civis, porque a guerra e a sociedade civil intercepta-se, não é? Basta pensar que parte do vestuário, as espadas faziam parte do vestuário do feudal. Há espadas roupeiras, rapieres, são... a guerra e a sociedade civil intercepta-se. E, portanto, mesmo os civis, aqueles que não combatem, as mulheres, por exemplo, há muitas mulheres, há mulheres que vão com o exército, e crianças, há gerações inteiras, há filhos, pais e netos, há gente que vai ficar a geração toda em Alcácer Quibir. E também nos civis. As mulheres carregavam, por exemplo, como dizem as fardagens, ajudavam, carregavam roupa, comida, cozinhavam. Portanto, toda esta gente caminha no exército, por isso é que isto é uma cidade em movimento, de facto. Os exércitos espanhóis da Europa, aquilo que normalmente, a percentagem que hoje em dia se atribui entre um soldado e um não combatente é 1 para 1. Chega a ser 1 para 1. Portanto, um exército de 15 mil soldados podia ser 30 mil. Portanto, isto estamos a falar da Europa. Portanto, aquilo eram massas absolutamente inacreditáveis de gente, combatente e não combatente. Porque são fundamentais. Os soldados não vão necessariamente carregar as fardagens porque cansam-se mais. Portanto, toda esta logística que acompanha o exército é importante também para o exército. Claro que na situação de batalha depois tornam-se também eles próprios um impedimento, mas isso é, agora retomando um pouco os dois modelos militares, digamos que estes dois modelos militares são muito interessantes porque são contraditórios e antagónicos. O modelo militar europeu é o modelo que vive à volta da ordem, da organização ordenada, como se chama, fala sempre na estatística, a ordem do exército. Portanto, tem que estar organizadinho, como uma peça arquitetónica. O exército otomano é o contrário, é para destruir, o que ele pretende é destruir aquela ordem do exército europeu, porque a partir do momento em que destrói a ordem, destrói aquilo que é a força intrínseca do exército europeu. Portanto, são estes dois modelos antagónicos, e aí sim todas as peças do exército passam a não funcionar como uma peça única, como muitas vezes nós vemos nos tratados. O exército é uma como é que eles chamam? Tem uma conjunção de pessoas que funciona como uma peça única. O objetivo é esse, é que ele funcione tudo como uma unidade. E quando se destrói a unidade, as coisas desarticulam-se todas. Uma questão de uma pessoa que está a assistir pelo Facebook, que é Roberto Salvatore Teresi. Ele coloca a questão de se estavam soldados italianos na batalha. Sim, sim. Um contingente importante, à volta de 600. E esses sim, soldados experimentados, no princípio. Comandados, curiosamente, 600 soldados italianos, comandados por um inglês e que tinham também muitos irlandeses.
Portanto, isto é de facto. É a guerra do século XVI, é assim, com os mercenários. Digamos que estes soldados os espanhóis era assim que o faziam. Aliás, todos os reinos contratavam mercenários, normalmente eram os suíços, os alemães, mas também os italianos. Isto havia um mercado na Europa de mercenários. Os italianos, muitos, os dos Países Baixos, também muitos, os ingleses também, e todos eles combatem para este e para o seu inimigo mediante o pagamento, não é? São mercenários. A Edith estava a dizer qualquer coisa, não é? Que era falar dos lugares dos resgates. Depois que eu estava a dizer, apesar da Batalha Nacional Alcácer-Quibir, nesta lista que tu tens aqui, só um é que é apanhado, é que é resgatado em Alcácer-Quibir. Exato. Ou seja, acho que se calhar seria interessante falar que depois aquilo é tudo Pois, desmembrado. exatamente, todos estes soldados, todos estes homens, depois são distribuídos por Marrocos inteiro. Estamos a falar até um em Constantinopla. E Argel? E Argel, fora de Marrocos, inclusivamente. Portanto, como veem, desde Marrakech a Fez, vão para todo o lado. E, portanto, a dificuldade... São resgatados a dinheiro. Exato. Isso, pá, é uma coisa que ainda que seria interessante ver, é até que ponto é que soldados da mesma unidade militar serão colocados no mesmo sítio. Isso é uma coisa que ainda é impossível ver, mas já temos que fazer ainda uma triagem muito fina de tudo isto, porque é uma coisa muito difícil de saber identificar exatamente quais são os soldados. Como eu disse, eu falei em 1700, não são 1700, acho. Nós identificámos à volta de 1400 e tal soldados, sem sombra de dúvida, dentro do possível, não é? Dentro daquilo que está registado nas listas, o campo de batalha de Alcácer, há várias maneiras de nós designarem os cativos de Alcácer. Mas o total da lista são mais de 5 mil, se não estou em erro, não é dito. Sim, à volta disso. À volta de 5 mil, portanto, estão a ver. 5 mil já é uma amostragem muito razoável. Também há aqueles soldados, aquela gente que se identifica como não sendo a batalha, também é usado. Mas depois fica uma mole imensa, que são a grande maioria, não sabemos de onde é que eles vêm. Agora, mesmo dentro da batalha, não sabemos quais são os soldados, embora se perceba, se consiga perceber, e essa é ainda a triagem que tem que se fazer, e é mais difícil, é conseguir identificar, passar para o lado dos combatentes, um número mais significativo de gente, de pessoas que estão resgatadas, e tentar reconstituir melhor, digamos, a estrutura de cada um dos terços, falasse, por assim dizer, O valor do resgate tinha a ver com as funções? Sim. Agora quem pode responder melhor é a Edith. Sim. Aliás, foi precisamente por ver a emenda dos resgatados, é quando a Edith mostrou aquilo e disse: mas estão aqui os meus oficiais. Fiquei banzado, porque finalmente ia conhecer. E de facto, eu do total de oficiais, destes 4 terços, portanto, como vocês viram, são 7 terços. Portanto, grosso modo, 3 mil pessoas cada terço, pronto, para verem a quantidade de gente. Mas destes 4 terços portugueses, os oficiais todos, a quantidade de oficiais, 48 capitães, 48 sargentos, 48 alferes, 48 tambores e 480 cabos de esquadra. Portanto, isto dá mais de 600. Dos capitães de companhia, dos 48 capitães de companhia, só conhecemos um. Antes das listas de elite. Agora conhecemos para aí, não vou dizer exatamente, mas mais de 10. Não são muitos, mas já é muito importante. Já é um começo para se começar a perceber de onde é que eles vêm, que experiência têm. Já se consegue perceber que alguns vêm da Europa, alguns vêm do Norte de África. Portanto, o exército não era tão inexperiente quanto as fontes nos dão a entender. Oi, Dita, Não é? que datas é que os resgates, estamos a falar de que datas é que estes resgates são? Até quando? Sim. O último que se encontramos foi em 1613. Em 1613 ainda eles resgatam mais de 80 portugueses. Que Estavam lá em Marrocos. Estavam lá em Marrocos desde... Na batalha. São soldados que estavam lá e os soldados do exército não se resgatam. 1613 é 20 anos depois. 30. Não. 33 Nunca anos podiam ser depois. puxados. Não, isso eram os que arrancavam, não eram os resgatados. Estes são todos cristãos, não é cristão. E durante estes 20 anos, esta gente Ficou lá. esteve lá. Escravos. Não eram escravos. Não, mais ou menos, são cativos. Há descrições de alguns bastante maltratados, tal como nos Mas ao contrário, não. Sim. Em Marrakech, por exemplo, Marrakech, que é um dos prisioneiros, tinha uma igreja e tudo.
As crianças foram levadas para o Palácio do Sultão, foram criadas no Palácio do Sultão. A maneira dos otomanos, uma vez mais. A maneira dos otomanos, que é assim que eles faziam os janizas, não é? Iam buscá-los, não é? Nos países de leste, e em Marrocos fazem a mesma coisa. Aliás, os soldados mais considerados, isto pelas fontes marroquinas, pelas relações da gente, por exemplo, do Saldanha, do António de Saldanha, e várias outras, o Tiago Torres, os soldados convertidos ao Islão, os elfos, os chamados elfos, eram aqueles que faziam a realidade era apenas devedor ao sultão, eles estavam absolutamente dependentes do sultão, portanto é aqueles em que o sultão confiava mais do que em qualquer das etnias, digamos, a etnia dos grupos sociais de Marrocos. E educar os órfãos como já para guerras, Exatamente, para a tropa deles. como os janizas, estava é a mesma coisa. E os que eram resgatados eram só portugueses, Não, também há cristãos, ou podiam ser italianos? Temos cristãos. muitos espanhóis, muitos italianos, muitos alemães. Eles chamam os tudescos. Muitos, temos muitos. Se permite só acrescentar, para serem, porque depois está aqui uma coisa atrás que isso é outro assunto, Claro. que era quem resgatava. Quem resgatava era a Ordem da Santíssima Trindade, por isso só podia resgatar cristãos. E levanta-se o problema porque alguns dos soldados eram protestantes. E tiveram que ser resgatados pronto, foi uma exceção. Sim. Como estavam no exército de um rei cristão, foram resgatados. Mas tem a ver com isso, porque depois o cardeal Dom Henrique ordena aos trinitários que façam o resgate. E estes são todos resgatados pelos trinitários. Ainda temos muitos alemães. Temos muita gente. E que são resgatados, e que são protestantes. Essa vai ser a próxima, é tentar, porque também tem as cidades de origem e vai ser outra coisa muito interessante ver como é que eles vão, os dos países vários. E a pergunta que houve dos italianos, e também há um grande número de italianos Tá. que foram resgatados. E que sabe o preço e onde estavam. Sim. E aí, até penso curiosamente, é onde nós temos mais mulheres entre os italianos. É capaz. Há bocado o senhor queria falar. Eu queria saber, os soldados, quando entram, foram escolhidos para ser soldado, iam ser pago, obrigado, não tinha escolha nenhuma. Os estrangeiros eram diferentes dos portugueses. Há várias maneiras. Existem os contratados, portanto os mercenários são contratados e chegam cá, integrados nas unidades militares. Cá em Portugal, no Reino, tanto há voluntários como gente arrebanhada, digamos assim. Do modo geral, são todos obrigados a ir. Obrigado. Mas como se vê, em relação a... Nem todos são pessoas sem ocupação. Há muitos com ocupação, há muitos que são casados, há muitos que são crianças. Temos casos de miúdos de 11 anos. Temos casos desses. Portanto, há várias maneiras, mas todos, digamos que destes os 4 terços das ordenanças, esses vão todos. Tiramos os oficiais, eventualmente. Os oficiais, os capitães, os sargentos. E os mercenários também? Os mercenários, claro, todos contratados. Não é? Mas todos eles recebem soldo, porque isto, digamos que o sistema de recrutamento é o que é instituído pelo Dom Sebastião. Ele já existia, mas A maior parte não era obrigado de ir. Claro. Eram obrigados, sim, mas pagos, mas eram pagos também. Tanto que há uma série de carros que vão com os pagamentos, não só dos mercenários, mas também dos soldados portugueses. Mas era para ficar rico ou era para... Não, ninguém ficava rico. Isso era depois, eles também sabiam com o saque é que iam ficar ricos, com certeza, não é? Mas há muita gente que vai por iniciativa própria, de livre vontade, e vão famílias inteiras. Eu lembro de um colega nosso, com quem eu entretanto perdi o contacto, infelizmente, mas que ele tinha detectado um indivíduo que era o João Soldado, estou sempre a falar deste, em que vai o João Soldado, vai o filho e vai o pai do João Soldado. Portanto, vão 3 gerações para lá. E ninguém os obriga a ir. Porque o único que era soldado era o João Soldado. Aliás, o João Soldado sabe-se a história dele por uma situação, por um processo de inquisição da mulher dele que ficou cá, penso. Não, foi a mulher que voltou, exatamente. A mulher voltou, foi ao Tribunal de Inquisição porque voltou, e depois disse que a última notícia que tinha do marido estava ele em Tombuctu. Nas expedições sádidas que vão cá abaixo ao Níger. E nas listas temos de casais, que são resgatados, não são muitos, mas há casais resgatados. E mulheres que não tinham filhos e que vêm à volta com filhos. E tem muitos. Não perderam tempo. Bem, eu diria E que faz. mulheres foram não vieram. Mas eu acho que analisar estas listas é fantástico e é tocante.
estão aqui as vidas das pessoas, de alguma maneira. Alguns temos. Deixa de ser números, não é? Deixa de ser números. Há uns que deixam nitidamente de ser números, porque temos ali o parentesco todo, é uma coisa impossível. São autênticas biografias que aqui estão, nestas linhas. Há uns que têm tudo. Chegam ao ponto natural daqui, morador ali, na rua tal. Há um que é ali nas Fangas da Farinha, que eu não sei onde onde é agora o tribunal. Portanto, tem as ruas, tem. Não, é fantástico, é uma coisa tocante, é muito interessante. É giro como a obra do Artur Pérez Reverte, ele tem 7 livros dedicados, enfim, aos mosqueteiros, que ele tinha, em miúdo gostava dos mosqueteiros, mas é giro, tem alguns dos romances, o Sol de Breda, fala também dos terços, dos terços e do arrebanhar dos rapazes para a guerra. No caso, um criado dele próprio, o capitão Alatriste. Sim. O Alatriste. É interessante essa. É que esse filme é genial. Eles, a dada altura, sobrepõem o quadro. Exatamente. Fantástico. Não, mas é muito interessante. Com o capitão Alatriste, sim. O personagem é real. Isso é que eu não sei. Qual é a porcentagem de pessoas que voltou? A porcentagem. Então Mais temos os resgatados e aqueles que... mais de 20 mil pessoas não devem ter voltado muito mais de 2 mil. Não, quer dizer, entre aqueles que nós ainda não identificamos. Aqueles que já identificamos como sendo a batalha. Há de haver uma má. Portanto, é só para termos é menos de 10%. Também são mais de 20 mil. Mas também tens muitos que fugiram. Nós sabemos que fugiram, tens outros que pagaram eles próprios o seu resgate, como aqueles que eu encontrei que vieram, fugiram, conseguiram. Mas da batalha muito poucos fugiram. Muito poucos conseguiram fugir do dia da batalha. E depois, quanto mais tempo eles lá ficam, mais difícil se torna. Depois fugiram do cativeiro. Do cativeiro, sim, certamente, certeza. Agora, o que é, até agora, só se conhecia suprimidos, só se conhecia uma lista, que eram os 80 Fidal, etc., que havia essa lista, toda a gente conhecia. E conhecia-se muito pouco. E aqui foi, como o Luís tem estado a dizer, foi uma fonte improvável. Foi ir buscar à fonte uma ordem religiosa, saber identificar pessoas. E aí conseguiam-se identificar alguns milhares. Mas é esta fonte, ainda, pode haver outras. Em princípio, estes foram resgatados oficialmente. Agora há os que fugiram. Depois, durante anos, começam a aparecer, continuam a aparecer gente, não é? A obra de Frei Luís de Sousa é uma. O Homem da Garreta é um exemplo do que foi acontecendo nos anos seguintes. Há outra fonte que é fundamental investigar a fonte, que são os processos de edição. Essa é fundamental. Temos encontrado alguns também, alguns até 38 anos depois. E fontes marroquinas? Fontes marroquinas é muito difícil, não se consegue. Nós tivemos um colega marroquino aquilo que se conhece e que está mais divulgado são as fontes oficiais, digamos, as crónicas. E há 2 ou 3 livros de cronistas que vão até ao século I, que é do século XVII, mas que ainda apanha muito material do século anterior. Mas não temos dados nenhums. Existe em biblioteca muita coisa privada que não se tem acesso, mas isso tem que ser mesmo alguém de lá, de Marrocos. É impossível nós conseguirmos ter acesso àquilo. Mas não creio que haja grande coisa. O Mustafa tentei várias vezes conversar com ele, mas mesmo para nós termos uma ideia do cotidiano, é muito pouca coisa. Há muito pouca coisa. São mais importantes as fontes europeias de gente que esteve cativas, como é o António de Saldanha, ou o outro, aquele que foi capturado em Argel, aquele outro, já do século XVII. Está editado pelo nome dele. Foi apanhado ali no Mediterrâneo. O Mascarenhas, exatamente. São mais importantes essas fontes e dão-nos mais informação do que até agora todas aquelas a que eu tive acesso da parte marroquina. Há um ou outro, por exemplo, há um indivíduo que faz umas descrições de fez em que refere o trabalho que se fez, o trabalho na refortificação de Fez, nesta altura precisamente, em que Fez é todo fortificado à moderna, com influência portuguesa. Há uma série de fortes que nós visitámos na altura. Visitámos ainda no âmbito do Reino Militar, e fizemos uma visita lá, e que fomos visitar uma série de fortes que são fortes portugueses, lá está. Nitidamente por gente que está por capturados da batalha. Tirando uma coisa ou outra que se percebe, mas
Não há. Pois, e podia ser importante também é saber o resultado do SAP. Ele mudou a vida daquelas pessoas, porque desde relíquias que se sabe que iam, aquele ouro todo, prata, armaduras, das armas temos também temos uma pontinha do véu, precisamente do Miguel Leite de Andrade. Há uns tempos estivemos a avaliar uma série de material que estava no Museu das Armas de Fez, e isso veio a tarde foi-se, por assim dizer. Porque, pelo que diz o Miguel Leite de Andrade, as armas desapareciam todas, era tudo fundido. Tirando as lâminas. As lâminas são aproveitadas e encontramos lá no Museu de Fez várias lâminas portuguesas. Uma coisa giríssima, que é a espada tradicional marroquina, que é o lincha, com uma lâmina portuguesa a dizer Viva Portugal. Uma coisa giríssima. Portanto, e é o próprio Miguel Antônio Andrade que diz, tem uma descrição giríssima, que é: estava já apanhado, já estava capturado, tinha o seu amo, como ele diz, então eles querem vê-lo usar a armadura. E então tentam primeiro vestir a armadura, que era apenas uma couraça, provavelmente, e ele diz: não conseguiram vesti-la. E então ofereci-me para vesti-la e eu: não vestes. E então depois foram todos vendê-la a um ferreiro qualquer para fundir. Portanto, as armas da ideia aqui. Portanto, quando o Rainer diz que escolheu o capacete de bolso, depois também parece. Agora, havia muito ouro, porque eram os altares, as relíquias. Quando é logo no início do resgate, é pedido para resgatar o corpo do rei, e que Portugal estava bem fornecido para pagar pelo corpo do rei, só que o sultão diz que não levava dinheiro por mortos, e dá o corpo. A ordem seguinte era resgatar as relíquias, e não sabemos se tem havido nenhuma. Pois. E veio isso uma quantidade de conventos de Lisboa que mandaram, e os relicários. Pois. Então, e um altar, já não sei onde é que eu vi, acho que é naquela relação do aparato, em que eles falam dos altares móveis que colocou o exército. Agora não me recordo a fonte. A bandeira também foi resgatada. A bandeira real. Há uma descrição, não sei se é ali, se é noutros, se é no jornal mesmo, assim, que eles dizem que os fidalgos se juntaram, souberam que a bandeira estava à venda e foram todos resgatar a bandeira. Onde é que ela veio parar, não sei. É curioso. Bom, não há mais. Só uma pergunta. Então será a última. Qual é o número aproximadamente de mortos do exército? Não sabe. Pode ser qualquer coisa entre 3.000 e 18.000. É incrível, não se sabe, não temos a menor ideia. O que era bom agora era a gente conseguirmos descobrir uma vala comum. Mas não, isso era outra. Para já temos de ter a certeza daquele campo de batalha. E depois não se sabe, porque há várias relações. Digamos que aquilo que talvez nos adiante uma estimativa mais próxima é quando está a Giro. Que ele fala à volta de 3.000 marroquinos e 5 ou 6.000 portugueses. E depois isso se joga, de grosso modo, com um número muito geral que o Jerónimo mesmo não se adianta, que são 18.000. Portanto, digamos que deve ter morrido muita gente da parte marroquina no início da batalha, e depois, é claro, ao contrário. Depois aquilo é uma batalha de aniquilamento, não é? Mas não se sabe, não temos a certeza. Se são 18.000 dos dois lados, não pode ser. De um lado só, não pode ser. Portanto, não sei, sinceramente não sei. É uma pergunta, mas claro, foi um grande notícia, não foi, de certeza. Pronto. Muito obrigado. Obrigado pela conferência. Uma boa tarde.